Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, novamente, mais uma semana, para prosseguirmos o nosso estudo a respeito de O Livro dos Espíritos. Hoje, o nosso tema, seguimos na Lei de Liberdade, parte 2. No nosso vídeo anterior, analisamos as questões ligadas à liberdade na área, vamos dizer assim, externa, a liberdade de ir e vir, as questões do trabalho, da escravidão, da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência, Então, terminamos o vídeo já adentrando aos conceitos mais interiores de liberdade. Neste de hoje, falaremos sobre o livre-arbítrio, a fatalidade e o conhecimento do futuro. Então, vamos só fazer uma breve introdução com relação ao pensamento filosófico em torno da liberdade, porque a liberdade é um dos temas que apresenta aquela tradicional dualidade, que marca esse nosso mundo material. Ela não pode ser entendida como a única forma de vida, de expressão, porque existem limites. Existem limites à nossa liberdade em todos os aspectos e existem também aquela condição própria que é da lei natural, que é da nossa liberdade realmente, que é o que nós vamos discutir então, essa linha tênue que a gente precisa entender, que marcam os fatos de quando essa liberdade será plena e quando ela não será plena, ela trará marcas do seu oposto, que é um determinismo, que é uma fatalidade, que é algo do qual nós não teremos como escapar. Bem, então, nós temos, numa concepção clássica, 3 ideias a respeito de liberdade. Seria a liberdade natural, que é aquela que a gente entende como sendo possível de se furtar, se não totalmente, pelo menos em parte, Há uma ordem cósmica pré-determinada e invariável. Esses são eventos que são forçosos, eles são obrigatórios, eles vão acontecer, Por isso se entendia como sendo o modus operandi do destino e também pode ser entendida como uma ordem da natureza. Do que se está falando nesse conceito? Se está falando das questões que envolvem o funcionamento das leis naturais na ordem material. Então, por exemplo, o Sol forçosamente cumpre um roteiro. Nasce num ponto, se põe em outro. A Terra forçosamente anda em torno do Sol, cumprindo uma jornada de um ano e anda em torno de si mesma, cumprindo, ou melhor, gira em torno de si mesma, cumprindo uma jornada diária. Isso são questões que a gente entende como que estão dentro do fato natural. Então, assim também, nós vamos entender que vão acontecer conosco situações que se enquadram, como, por exemplo, a questão das doenças. Elas têm um ciclo, elas têm uma forma de se expressar e isso é invariável. Nós vamos poder nos furtar a elas, sim, parcialmente, com tratamentos, às vezes não. Então, isso é o que a gente tem que entender quando se fala de questão de liberdade natural, que existem situações das quais regem leis pré-determinadas, são forçosas, elas vão acontecer, e a gente tem aí com relação a elas uma possibilidade que é pelo menos parcial. Então, a gente tem a liberdade diante das questões naturais de se furtar a elas parcialmente. Isso se dá pelo estudo da ciência, quando se compreende essas leis e consegue se trabalhar de acordo com elas, e muitas vezes aquilo que antigamente era forçoso, por exemplo, morrer por varíola, hoje já não é mais, porque já existem antídotos com relação a isso, já existe a vacina, já existe a possibilidade de se furtar a esse pré-determinismo que era a morte por varíola. Da mesma maneira, a gente vai ter aqui também a questão do suicídio, que é uma opção da pessoa.
está dentro da sua liberdade de se furtar a essa questão, incorre em responsabilidade, sim, né? Falaremos disso em alguns vídeos à frente, mas entra nessa questão, tá? Então, é fundamental que a gente entenda essa noção de liberdade natural, né? Que é a nossa liberdade diante de fatos naturais, de fatos da ordem física, que são regidos por leis próprias, nós temos uma liberdade parcial, tá? Em alguns casos, e que sempre vai depender do nosso nível de conhecimento, tá? Para nos furtarmos a ela ou não, mas que essas leis, né, regendo estes fatos, elas são deterministas. Tá? Então, aquela ideia, né, o impossível não existe, no momento ele sempre vai esbarrar no limite do nosso conhecimento. Tá? Então, ele existe sim, tá? Ele está limitado pelo nosso momento evolutivo. Porque, nesse caso, aquilo que nós não conhecemos, que nós não dominamos, ele será determinante. Nós não poderíamos nos furtar ao funcionamento dessas leis que regem essas situações, né? Então, uma doença que é fatal, né? Que se conhece como ela se desenvolve, como ela se instala, eu não tenho como me furtar. Tá? Então, eu não tenho como me furtar a ação de um veneno no meu organismo, eu não tenho como me furtar a ação de uma droga química, ela vai funcionar de uma determinada forma, né? E isso é invariável, né? Eu vou poder me furtar parcialmente aí, conforme a situação, colocando outras coisas que funcionem juntos para amenizar alguns desses efeitos. Então, espero que vocês tenha ficado claro, né, essa colocação de que essa forçosidade é sempre com relação aos fenômenos de ordem física. Tá? As coisas que são regidas por leis físicas, elas vão ser forçosamente cumpridas. E a gente poderá se furtar a essas leis de acordo com o nosso conhecimento, o nosso nível de evolução, se não totalmente, parcialmente. Uma outra noção clássica de liberdade, que é a social ou política, né, que corresponde a um conceito de autonomia ou independência da gente reger os nossos próprios destinos na nossa vida em comunidade ou em sociedade, né? E isso significa proceder de acordo com as leis que governam essa comunidade e esse estado, né? Então, eu tenho uma autonomia que está dentro daquilo que o local onde eu vivo me permite. Então, essa é a questão da liberdade social ou política. Então, aí a gente vai ter sempre vai estar dependendo das condições de como este povo se autodetermina, né? As pessoas que lá vivem, se lá vige uma ditadura, então a autonomia social e política é muito restrita, ou então se essas pessoas vivem em uma sociedade mais livre, mais democrática, em que existe uma maior liberdade social, de autonomia e de independência, né? E as leis que regem as relações das pessoas, mas não interferem na sua liberdade pessoal. E, por fim, né, aquilo que eu havia dito antes, a liberdade pessoal, o terceiro conceito, né, que corresponde à autonomia ou independência, nesse caso, a nossa autonomia e independência em relação a qualquer forma de pressão ou de coação que possa provir dessa comunidade, né, desse externo, né, desse núcleo. Então, é a minha liberdade pessoal. É aquele âmbito em que eu, estando vivendo de acordo, né, ou não com as leis, porque posso transgredi-las, tenho liberdade para isso, então vou ter a minha autonomia pessoal de gerir a minha própria vida, as minhas decisões, o que eu quero, o que eu não quero, como quero fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a liberdade consiste em dispor de si mesmo, mas isso só é possível se o indivíduo se libertou do exterior, né, ou do externo, ou seja, quando se reduz ao mínimo o que antes se considerava como necessidades. Então, a gente tem falado bastante, né, o alerta que a espiritualidade nos faz
sobre pensarmos com relação àquilo que é necessidade, né? O que é necessário, realmente necessário para nós. O que é necessário, o que é útil, o que é supérfluo, são conceitos muito importantes para o desenvolvimento da nossa liberdade também, né? Eles compõem uma necessidade de desenvolvimento espiritual, vamos dizer assim. Nós entendemos. E ao mesmo tempo, né, quando compreendemos quais são de fato as nossas necessidades, aquilo que de fato é útil, aquilo que de fato precisamos, né, é necessário, e vivemos de acordo com isso, nós estamos nos adequando às leis naturais da vida, né? Então estamos caminhando numa direção de maior felicidade, porque inúmeras vezes nos perdemos por coisas que são absolutamente supérfluas, desnecessárias e somente distrativas na nossa vida, né? Somente nos distraem, se é que essa palavra distrativa existe. Desculpem se não existir. Bem, então, né, essa liberdade consiste em dispor de si mesmo, tá? É essa liberdade interior. É quando eu me liberto de muitas coisas que são, por vezes, impostas ou, né, tentativas de serem impostas pela sociedade. Então, como eu devo me vestir, como eu devo me portar diante de determinadas coisas. Então, eu não ser tão moldada por padrões tão rígidos daquilo que vem de fora, mas sim eu estar moldada de acordo com as minhas necessidades, com aquilo que é útil para mim, e o meu comportamento estar direcionado em relação a isso, tá? Sem que, né, eu esteja dominada pelas formas exteriores daquilo que os outros esperam que eu faça, né, ou de como o que os outros irão dizer por causa disso, né, como irão ver, porque eu estou usando algo que não é comum ser, né, tipo uma roupa. Estou dando um exemplo bem banal, né, mas que já pode ser até usar como um exemplo histórico, a própria questão de quando as mulheres começaram a usar aqui no Ocidente calças. Isso começou em Paris, né, com a Marlene Dietrich, e ela foi, né, convidada a sair da cidade pelo prefeito, que teve, né, a capacidade de sair do seu local, porque foi informado que havia uma mulher de calças na cidade, e ele foi até ela e pediu que ela saísse da cidade, porque ela estava inadequada. Tá? Então, vejam o que é, né, a questão das nossas liberdades. Então, é esse externo, né? Quando a gente se liberta dessas pressões externas, não havia nenhum crime, não havia nada ali, né? Havia apenas a liberdade dela de se vestir como queria. Então, são desses conceitos, né, exteriores que a gente precisa refletir, né, quais são realmente os necessários para a nossa vida e aqueles que não são, né, e nos libertarmos deles. Então, né, o recado, né, quando nós realmente conseguimos essa autonomia, é quando nós chegamos, né, a uma noção daquilo que nos é necessário e conseguimos, né, fazer com que essas necessidades sejam as necessidades realmente mínimas nossas, né? E aí, então, diante disso, nós vamos ter dois tipos de ação, né, ou de ações. Serão as involuntárias, que são aquelas produzidas pela ignorância, né, ou porque somos obrigados, então, ou porque eu não sei e cometo esse ato, ou então porque eu sou obrigado a fazê-lo. E teremos as voluntárias, que são as opostas, que são aquelas que eu estou agindo com conhecimento e por única e exclusivamente minha vontade, sem nenhuma forma de coação. Né? Então, essas são as chamadas ações morais, né? Em que existe a liberdade da vontade somada a uma escolha, né? Ou ao livre-arbítrio, que é exatamente esse poder de escolha que a liberdade me traz. Então, se não há liberdade de escolha, não há vontade livre. Então, se eu sou obrigada a alguma coisa, se eu sou obrigada a fazer algo por alguma situação, eu não tenho a minha vontade livre. Então, não posso considerar isso, não havendo essa liberdade de escolha, eu não posso considerar isso uma vontade livre, eu não tenho livre arbítrio. Então, o que aciona essa vontade livre das nossas escolhas?
é o nosso intelecto, né? A nossa inteligência, né? Que faz com que a gente aprenda o conceito do bem, daquilo que é bom para nós, daquilo que nos faz bem. É esse o bem que se está falando aqui, o bem que está de acordo com os nossos princípios morais internos, né? Então, o bem no sentido máximo, né? Que é para aquilo que a nossa vontade tende. O ser humano procura sempre o melhor para si, dentro do seu nível de evolução, dentro das suas condições, mas todos nós procuramos sempre o bem, procuramos sempre o melhor para nós, ainda que às vezes façamos escolhas erradas, que a gente vai ver, né, que faz parte do nosso livre-arbítrio, às vezes fazer uma escolha equivocada, mas a liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, ele vai estar sempre atrelado a termos a nossa vontade livre, e essa nossa vontade é acionada pela nossa inteligência, que vai sempre procurar o melhor para nós. Tá? E o homem que conhece o bem não pode deixar de agir de acordo com ele. Isso é um outro princípio, né? Então, quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos compreendendo o bem, não só como aquilo que nos faz o bem particularmente, né? Que seja o bem pessoal, mas quando nós compreendemos o bem de uma forma coletiva, ou seja, que vai ser muito difícil eu estar bem se o ambiente no qual eu estou não estiver. Tá? Então, a gente começa a ter uma compreensão mais ampla do bem, né? Que não fica restrito só à nossa pessoa, mas que compreende um conceito maior, que olha para o outro também. Né? Então, a gente começa a ver que o conhecimento do bem vai extrapolando o nosso pessoal. E aí, quando a gente compreende isso, né, que nós não estamos sozinhos no universo, que nós estamos integrando um conjunto e que nós podemos trabalhar para que esse conjunto melhore e assim nós vamos viver mais felizes, isso faz com que a gente comece, então, né, a agir de acordo com um bem maior, que muitas vezes pode até fazer com que a gente abdique de alguma coisa que particularmente nos seria melhor, mas em função de um bem maior. O livre-arbítrio pode ser usado para o bem e para o mal. Né? E aí isso vai entrar na questão que o livre-arbítrio é exatamente essa nossa liberdade de escolha, né? De definir o que nós queremos segundo a nossa vontade, temos vontade livre e temos então o poder de escolher, e a nossa inteligência é que vai direcionar. Vai depender de como está o nosso nível de evolução para que essas nossas escolhas sejam realmente escolhas que vão nos direcionar ao bem maior, né, à evolução, ou se vão ser aquelas escolhas que vão ser com aquele bem menorzinho, né? A gente pode dizer assim, um bem com letras minúsculas, que é aquele bem do nosso egoísmo, que pensa somente em si e nos seus interesses mais imediatos, sem olhar a quem ou a quê, né? E que, portanto, pode, se for dirigido, né, com esse viés egoísta, muitas vezes também escolher fazer o mal. Tá? Então, o livre-arbítrio ele não é algo que a gente diz assim, ele nos direciona para o bem, sim, sempre o bem, mas vai depender de que nível de evolução nós temos. Se o nosso nível de evolução ainda é extremamente egoísta, o bem que eu vejo é somente o bem pessoal. Eu estou bem, o resto que se dane. Mas se eu tenho já procuro evoluir um pouquinho mais, o bem que vai dirigir as minhas escolhas, ele já é um pouco maior, ele já não tem tanto essa pegada egoísta, né? E eu já começo a pensar que faço parte de algo maior. Então a gente vê que o livre-arbítrio, né, que é um dos temas desse tópico, né, ele é apenas um momento, né, no nosso autodesenvolvimento em direção a essa liberdade maior, essa liberdade de autonomia, de autodeterminação, né, que é a liberdade de ser si mesmo. Olha que frase que realmente é desafiadora. Eu ser livre o bastante para ser eu mesma. Acho que vale muito a gente fazer uma reflexão sobre isso, até porque o tema do autoconhecimento, né, a gente está buscando
se conhecer, e a liberdade está muito imbricada com isso, né? Então, eu ser livre para ser eu mesma, tá? Para viver as minhas verdades, as minhas condições, aquilo que de fato eu sou, sem que existam outras determinantes, né, que venham de fora para dentro. Então, o conceito de liberdade, ele é bem maior, né? Ele é essa liberdade de cada um de nós ser o que é. E há uma frase que até anda muito batida, né? Que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esse conhecimento da verdade, neste caso, né, falando aqui da nossa interpretação, é exatamente esse conhecimento de si mesmo. Eu só vou conseguir a liberdade conhecendo a mim mesmo e sendo eu mesma, tá? Então, essa é, né, esse foco aí, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade é o ser si mesmo. E dentro dessas minhas condições é que eu posso evoluir. Não adianta pensarmos em evolução sem sermos nós mesmos, né? Ainda sendo personas ou vivendo uma representação daquilo que de fato nós ainda não somos, tá? Ou que não é o nosso sentimento íntimo, né? Por isso também os preconceitos sociais são tão terríveis, porque eles constrangem a liberdade de todos nós em algum momento. O homem tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir, e sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Tá? Então, esse é o pensamento também dos espíritos. Tá? Agora começamos a fazer uma abordagem já mais dentro da linha do Livro dos Espíritos. E eles nos dizem, né, de arrancada isso. Então, reafirmando aí esses conceitos de liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de agir, quer dizer, eu tenho liberdade interna e externa. Tá? Porque se eu não tivesse esse direito de escolha, que é o livre-arbítrio, eu seria uma máquina. Eu estaria completamente dirigida por questões pré-determinadas, e não é isso. Tá? Não é assim a vida. Nós temos esse espaço. Existem, a gente vai falar delas mais um pouquinho daqui a logo adiante, existem questões que são forçosas, que são pré-determinadas, são as questões materiais, mas existe mesmo dentro delas um espaço de liberdade, e existe em torno de toda a nossa vida espiritual, da nossa vida moral, um espaço de liberdade muito maior do que nós em geral pensamos. A nossa vida, ela é muito mais livre do que a gente costuma imaginar. Tá? Então, somos, e existem palavras que sempre funcionam juntos, né? Liberdade e responsabilidade são palavras que funcionam juntas. Então, a liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Tá? Então, se eu tenho condições, tá? Se eu tenho liberdade para agir, eu posso ter, né, a liberdade de fazer ou não fazer o que eu quiser. A liberdade também se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. O que quer dizer isso? Que conforme a nossa evolução espiritual avança, a nossa liberdade se amplia, né? E ela também vai mudando de objeto, ou seja, aquelas questões exteriores, né, que nós falamos no nosso vídeo anterior e que a gente também falou um pouquinho na nossa introdução hoje, elas costumam ocupar muito de um determinado ponto da nossa linha de evolução. Tá? Existem pessoas que são absolutamente focadas, dirigidas somente para o mundo externo. Tá? Elas não têm um olhar interno, elas nunca se questionaram quem de fato elas são, o que elas desejam. Elas são ainda governadas por tudo que está ao seu redor, tá? Sem se questionar para esse outro mundo mais interior, né? E sem ainda perceber que esse mundo interior governa esse mundo de distrações nos quais elas se ocupam.
Então, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade e a nossa evolução, nós vamos também tendo a nossa liberdade ampliada, tá? E ela vai mudando o seu objeto, né? Ela vai mudando dessa liberdade exterior para cada vez caminhar mais para essa liberdade interior de sermos nós mesmos. Tá? Então, ele vai aplicar, né, o seu livre-arbítrio às coisas que são necessárias também. Né? Então, a gente também vai caminhando nesse conhecimento. O que de fato eu preciso? Né? E essas são as minhas escolhas. Elas são as escolhas daquilo que eu necessito. E aí, nessa questão das necessidades, né, tem um ditado antigo, realmente muito antigo, que diz que a vida não nos dá aquilo que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Né? Então, às vezes a gente pede determinadas coisas e essas coisas não acontecem, mas acontecem outras. E as que acontecem são exatamente aquelas que nós precisamos, são as que são necessárias. Bem, e como fica a questão da liberdade diante daquilo que a gente pode chamar de predisposições instintivas, ou seja, aquelas tendências que nós trazemos, que vêm de vidas passadas, que vêm da nossa construção como ser, tá? Daquilo que a gente vem, como nós viemos nos construindo e por onde nós viemos caminhando e que vem marcando a nossa individualidade. Isso são as nossas predisposições instintivas, né? São aquelas do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder, tá? Reafirmam aqui os espíritos. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos bem fáceis, né, dessas tendências, dessas predisposições que estão ligadas aí à nossa conduta moral, né? Podem ser os vícios na área de dependência química, podem ser na questão do jogo, podem ser até nas questões morais, vamos pensar num hábito de ser uma fofoqueira, por exemplo. Né? Então, isso são predisposições instintivas, quer dizer, aquilo que eu já vivenciei, do que eu ainda não me libertei e que neste momento, tá, numa outra encarnação, ainda fica latente nos meus desejos, nas minhas vontades, ainda tem, né, isso que a gente chama de predisposição instintiva, isso ainda me atrai. E aí os espíritos nos dizem, não, eu sou livre. Eu sou livre, eu não estou, porque eu um dia fui alcoólatra, porque um dia eu fui jogador, porque um dia eu fui fofoqueira, não quer dizer que eu tenha que invariavelmente continuar sendo. Eu tenho a liberdade de fazer a mudança e eu tenho a vontade, que a gente já falou e vamos falar ainda mais sobre isso, que é esse quê divino que existe, essa chama, vamos dizer assim, essa chama divina que existe em todos nós, de podermos fazer, né, essa vontade de realização. E é nesse sentido que o querer é poder, é a vontade de potência, né, a vontade de fazer. Então, temos isso e podemos usar, tá? Temos essa força interior no nosso espírito e ela pode fazer toda a diferença na nossa escolha. Então, não existe diante, né, da questão da liberdade, essas predisposições instintivas, elas não estão dentro daquelas questões forçosas, porque diante delas eu posso impor a minha vontade e dizer não farei isso. E com relação à influência do organismo, né, se existe algum prejuízo ao livre-arbítrio, também já nos vídeos anteriores, quando falamos da questão da reencarnação, falamos sobre a questão das reencarnações em que há limites, né, no livre uso da inteligência ou no corpo físico, que vão ser aquelas encarnações determinadas por limitações e deficiências na área mental ou física. Como fica a liberdade nesse caso?
Tá? Então dizem os espíritos que é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Tá? Então, reafirmando aquilo que nós já sabemos. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui este instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Tá? Então, o organismo exerce influência, sim, tá? Sobre a nossa liberdade, no sentido de que ele pode tolher a manifestação delas. Tá? Então, eu posso ser uma pessoa profundamente violenta, no entanto, se eu estou dentro de um corpo que não me permite expressar essa violência, ela está tolhida. Tá? Então, é a matéria que impede essa manifestação, e aí a gente vai ter muitas vezes outras formas, né, de manifestação dessa violência, seja, pode ser verbal, se tiver essa condição, né, ou de outra maneira. Então, o que acontece é, o corpo nos limita, e aí dependendo do tamanho desse limite, o quanto ele vai sufocar ou não, né, a expressão das nossas faculdades e o uso e a liberdade delas, certo? Então, sempre há uma influência do organismo no sentido de tolher. Tá? Não é o corpo que dá, então não é o oposto. Né? Eu falei, uma pessoa violenta pode ser, um espírito violento pode ser contido num corpo que não possa dar expressão a essa violência. No entanto, não será, né, um corpo que dará violência ao espírito. Se ele tivesse a plena faculdade, né, a plena liberdade de uso dessa matéria, não seria esse corpo que daria a esse espírito essa condição de violência. Né? Então, essas características são sempre do espírito. Tá? É mais uma vez o interior, o invisível, gerando o visível, gerando o exterior, e não o contrário. Já não é senhor ainda sobre a questão, né, das doenças mentais, já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Tá? Porque o que a gente viu? Que a questão da liberdade, né, do livre-arbítrio, da capacidade de eleição está intimamente atrelado à inteligência e à vontade. Existe uma limitação nessa inteligência, obviamente, existe um grande corte nessa liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, lembrando aqui, né, que a expressão idiota é diagnóstico da época para as questões que envolviam limites de inteligência, tipo o que se convenciona chamar de retardo mental ou de deficiência hoje, né? Deficiência mental, deficiência, pessoa portadora de uma deficiência intelectual, um déficit intelectual, né? Então, idiotia é diagnóstico de doença, não é o vulgo, a vulgo ofensa que a gente começa com, atribui, né, é sintoma, que é isso aqui, aliás, é diagnóstico de doença mental da época, tá? Era idiotia. Corresponde hoje a esses diagnósticos todos que envolvem limitação de inteligência. Como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém,
sofre por efeito deste constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então, de novo aqui ele está voltando, né, a referir a questão de que o corpo impõe uma barreira, a matéria impõe uma barreira, e nesse aspecto, né, unindo o que eu tinha falado no início, a gente vê aqui a questão do pré-determinismo, né, das leis materiais. Existe uma barreira. O espírito não perde a sua inteligência, ele mantém as suas capacidades plenas, mas ele reencarna-se em um corpo que oferece um limite de expressão dessa inteligência. Tá? Ele tem dificuldades, ele tem limitações na área intelectual, na área física ou nas duas, que barram a sua expressão. Tá? Então, o espírito de qualquer uma das pessoas que a gente identifica como portadoras de alguma forma de deficiência, ele está pleno e está consciente dos limites que está vivenciando. E aí é que está, né, o seu sofrimento e a sua oportunidade de aprendizado. Tá? E também aí entra a questão, né, de como, assim como diante das pessoas que estão em quadro de coma ou de inconsciência, a questão do nosso respeito. Não é porque a gente diz assim, não, ele não tem inteligência para compreender o que eu estou dizendo ou o que eu estou falando, que o espírito não esteja percebendo e sentindo. Então, tá? Vale aqui o alerta do nosso respeito. Porque o espírito sente, percebe, compreende. E naqueles casos em que, pelo uso de alguma substância química, lícita ou ilícita, eu emboto a minha capacidade intelectual, eu emboto, né, aí as minhas vontades, e como fica a minha liberdade e as coisas que eu faço nesse estado? Tá? Então, como fica diante do uso de todas essas substâncias que a gente vê? Né? Kardec questionou no Livro dos Espíritos a embriaguez, mas a gente pode incluir, né? A embriaguez faz parte das dependências químicas e a gente tem todas essas outras questões que entram nesse mesmo conceito. Tá? Algumas ainda muito mais, avançando muito mais nessas áreas do que o álcool, né? Mas de qualquer maneira todas afetam a capacidade de compreender. Tá? Então aí pergunta-se como é que fica, né? Se é isento de responsabilidade também, né? Semelhante ao caso anterior em que nós falamos das limitações físicas por doença, né? Seja física ou intelectual, em que a liberdade está tolhida pela questão do corpo. Se nesses casos em que também o corpo está afetado, né, por uso de substâncias químicas, a liberdade de escolha e a responsabilidade pelos seus atos também esteja no mesmo quadro. E os espíritos dizem que não, que nesses casos as pessoas são plenamente responsáveis e mais, né, que são até um agravante nas suas atitudes, porque, né, como está aí colocado na nossa imagem, a resposta eles dizem não, né, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, nesses casos, em que voluntariamente, pelo uso de alguma substância química, lícita ou ilícita, né, eu me privo da plena capacidade do meu intelecto, das minhas escolhas, e cometo atos sob a ação, né, dessas substâncias, eu sou o responsável, sim, né, porque primeiro eu fui livre para aderir a essas substâncias, estava no meu pleno conhecimento, né, de saber que elas iriam afetar, né, os meus atos, e eu optei, né, eu cedi num primeiro momento, depois vai se tornar um vício, mas há sempre um primeiro momento, e eu cedi, né, ao uso, eu aderi a essas substâncias, e então eu sou responsável por tudo aquilo que eu vier a fazer, tá, comigo mesmo, com os outros, em razão de estar
sob efeito dessas drogas. Tá? Como dizem os espíritos, do ponto de vista espiritual, existe uma dupla falta. E aqui aquilo que eu já havia comentado, que liberdade e responsabilidade são duas palavras que estão sempre juntas. Tá? Então, como é que fica a responsabilidade e a evolução? E esse questionamento Kardec faz em razão de questões exteriores. Até aqui na nossa imagem a gente vê aí, dois homens tidos como civilizados e atrás, um indígena que para os europeus daquela época eram chamados selvagens, preconceitos de época. E Kardec questiona, como fica a questão da liberdade, da responsabilidade diante dessa questão da evolução, que eles achavam que por se acharem civilizados, a gente já viu que os espíritos disseram que não era assim, que eles nem sequer poderiam chamar, nem nós não podemos nos chamar ainda civilizados. Como ficava essa questão? E os espíritos responderam, que o instinto, o que predomina num nível de evolução, e eles não respondem com relação a dizerem do selvagem, mas sim pegando da linha de evolução do espírito. Então, o espírito, nas suas primeiras encarnações, predomina o instinto. E isso não quer dizer que essas primeiras encarnações sejam entre selvagens. São as primeiras encarnações do espírito. Os espíritos respondem completamente numa linha completamente diversa da linha da pergunta. Eles dizem assim, o instinto é o que predomina nas primeiras encarnações, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Então, naquelas primeiras fases da nossa vida espiritual, ainda somos totalmente dirigidos pelas necessidades exteriores. Então, que necessidades são essas que eles estão referindo aqui? É a necessidade de comer, de morar, de se alimentar, as necessidades básicas do corpo. Então, aplica a necessidade a isso. Tal qual o animal, que também é dirigido pelo instinto. Nas primeiras fases da evolução, o espírito humano também ainda o é dirigido pelo instinto, e ele aplica então a sua liberdade apenas a esses atos, e essa é uma das razões, já explicamos bem no início da nossa série de vídeos, que essa é uma das razões pelas quais a gente também não recorda dessas primeiras encarnações na condição humana, porque elas nada têm a nos acrescentar. A inteligência se amplia lentamente, conforme a gente vai manipulando essas coisas da vida humana, a nossa inteligência vai se ampliando e vamos criando outras formas e outras culturas, e até mesmo as nossas necessidades então passam a merecer questionamentos, que não são mais essas necessidades exteriores somente, mas também as nossas necessidades interiores, que são aquelas que vão fazer com que a gente seja a si mesmo, Então, conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. E aqui a gente começa a ver algo que os espíritos vão abordar muito mais, e já falaram também antes, mas que reafirmam e vão aprofundar mais, que conforme nós avançamos em inteligência, nós avançamos em liberdade. Então, quanto mais inteligente é uma pessoa, mais livre ela é e mais responsável por seus atos também, independentemente de evolução moral. Aqui é liberdade e inteligência. Como a gente viu, é a inteligência que faz com que a gente movimente, a vontade e a inteligência movimentam essa engrenagem. Então, quanto mais inteligente, mais livre e mais responsável se é. E as questões da posição social, elas também limitam a nossa liberdade,
Tem aqui uma imagem de uma pirâmide social de época, né, na época das monarquias. Aí temos, né, as diferentes estruturas e sobre cada uma delas uma conduta esperada. A maior parte das nossas sociedades terrenas já não tem essa estrutura, né? Embora tenhamos ainda algumas monarquias com divisões e gratificações sociais e tal, mas já existe uma mobilidade maior nessas questões. No entanto, é inegável que existem também ainda forças, né, forças exteriores, que são esses nossos preconceitos, esses valores sociais que muitas vezes são passados e repassados, que a gente não questiona, né, e que comandam invisivelmente também comportamentos, né? Então, aqui a gente tem muito aquele carteiraço, né, da pessoa se achar mais importante do que o outro em razão da sua profissão, da sua condição financeira. E isso é algo que ainda vem, né, dessas épocas aí de uma estratificação social maior e de se achar mais do que o outro, né, em função de trabalho. Então, de repente, porque pertence, faz um trabalho, vamos comparar aí, né, é um político, é um juiz de direito, ele acha que ele pode ser mais importante do que uma pessoa que tem uma profissão bem mais simples, né? No entanto, nós somos iguais. Mas algumas dessas pessoas às vezes podem achar, né, que tem essa diferença, e assim também aqueles que estão nessas camadas economicamente mais fragilizadas da sociedade, também muitas vezes têm um sentimento de inferioridade em razão de outros, né? Acham que quando vão pedir alguma coisa, madrinha, padrinho, doutor, né, tio, tia, tentam usar esse tipo de linguagem para demonstrar ou uma aproximação, uma dependência ou uma elevação, né, do outro. Então a gente precisa observar, né, essa questão dessa posição social, como é que fica a nossa liberdade e esses conceitos todos, né, e essas formas que muitas vezes a gente não questiona e que vigem, como fica a nossa igualdade, a nossa liberdade diante disso. E os espíritos dizem que é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-nos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Ou seja, tá? Se eu perpetuo esses hábitos, se eu perpetuo esses valores, isso é minha responsabilidade. Porque eu já tenho consciência da lei de liberdade, já tenho consciência da lei de igualdade. Então, eu perpetuar essas exigências sociais externas, sem me questionar de ser eu mesma diante de tudo isso e de deixar que o outro seja ele mesmo também, aí entra a nossa responsabilidade, porque isso é algo que nós podemos mudar. Isso depende da nossa vontade. Muito bem. Então, agora vamos abordar um pouquinho a questão do determinismo. Avançando naquelas noções que a gente falou no início, de que existem situações na qual a nossa vontade e a nossa liberdade, elas estão limitadas por outras forças. Então, vamos ver. Então, o que é o determinismo? Numa acepção geral, o determinismo sustenta que tudo que houve, há e haverá, e tudo o que sucedeu, sucede e sucederá, está de antemão fixado, condicionado e estabelecido, não podendo haver nem suceder senão aquilo que está de antemão fixado, condicionado e estabelecido. Tem caráter regulador e aplica-se ao universo. Então, o determinismo são essas leis que regem as questões da matéria, que nós falamos antes. Então, a varíola, como eu dei o exemplo no início, uma gripe, ela vai ter o ciclo e será invariavelmente o mesmo. Assim, outras questões que entram. No entanto, a gente tem sempre que lembrar que a experiência humana, ou seja, a nossa vida interior, a nossa vida moral, a nossa vida mental, sentimental, ela não é
né, comparável com essas condições, porque para que a gente se considere como um ser que existe, nós temos que ser fundamentalmente livres, né? O espírito é livre, porque o espírito não está condicionado a essas questões deterministas da vida da matéria. Em essência, somos espíritos, em essência, somos livres. Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que venha a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois que toca as provas morais e as tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, um espírito inferior, né, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Bom, então vamos lá. O que é fatal na nossa existência? Sabemos que ao reencarnar fazemos uma programação reencarnatória, escolhemos as provas que necessitamos, né, passar para a nossa evolução. Temos as condições ainda, né, de algumas questões expiatórias que são fatais, né, que vão se cumprir na nossa vida. Mas, né, a fatalidade existe nessa escolha. Tá? No momento em que eu escolhi as provas, e aí eu sou livre, né? Eu escolhi aquilo que vai ser fatal, aquilo que vai bater na minha porta. Tá? E do que eu não conseguirei escapar daquelas que forem físicas, porque essas serão determinantes. Essas serão regidas por essas leis da matéria que são deterministas. Então, vejam, eu posso fazer toda uma programação reencarnatória, fazer todo um traçado de vida, né, no mundo espiritual, reencarnar e aqui mudar absolutamente tudo. Tal é a minha liberdade. Porque se eu marquei questões que são de ordem moral, que são questões que estão, né, dentro da minha esfera de liberdade de modificação, então, por exemplo, eu posso ter escolhido que eu iria, previsto, né, que eu iria trabalhar, por exemplo, na arte. No entanto, eu reencarno e quando eu vejo, eu estou dentro da igreja, ou eu estou trabalhando dentro de uma instituição política, não tem nada a ver com arte. Tá? Mudei completamente e eu posso fazer isso porque eu tenho livre arbítrio e o livre arbítrio se mantém tanto lá no momento no mundo espiritual quando eu fiz as minhas escolhas quanto aqui quando chega o momento, né, de eu executá-las, de eu dizer sim ou não e aqui ser dirigido, né, pelas escolhas que faço. Então, quando falamos da programação reencarnatória, o que será fatal serão aquelas provas que irão marcar o meu corpo. Todas as outras eu posso fugir. Todas as outras eu posso modificar. Todas as outras aqui eu posso cumprir uma vida absolutamente diversa daquela a qual eu me comprometi no mundo espiritual. Posso, tá? Porque diante de cada situação, né, de cada prova que chega, eu vou ter novamente o meu livre-arbítrio e vou dizer, faço, não faço, faço pela metade, faço bem feito, tá? Enfim, eu sou livre para responder, tá, a isso que eu mesmo instituí para mim. Tá? E mesmo diante, né, ainda aqui os espíritos ainda vão mais além, né, que mesmo diante da influência dos espíritos, tema que também já abordamos, que já é do nosso conhecimento, nós somos livres para ceder ou não, né? Sendo que um bom espírito jamais vai impor a sua vontade, ele vai sempre, né, nos sugerir ideias, mas nunca vai mexer na nossa vontade. Um espírito inferior,
ele sim poderá, né, tentar impor a sua vontade a nós. Mas mesmo diante disso, em quaisquer situações, nós sempre somos livres para ceder ou não a essa influência. Aí tem aquelas situações também, né, em que as pessoas dizem assim, por mais que eu faça alguma coisa, isso sempre está se repetindo na minha vida. Então eu saio daqui para escapar de uma situação X, chego lá e é a mesma coisa, né? Passa um tempo e aquele fenômeno volta a se repetir, aquela situação vem novamente. Aí as pessoas dizem, essas repetições que parecem perseguir, né? E o que os espíritos dizem com relação a esses fatos, né? Que são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequências das vossas próprias faltas. Né? Então, os espíritos eles não poupam quando eles puxam as nossas orelhas. Né? Então, eles nos alertam muito para que a gente tenha esse hábito de transferir a responsabilidade. Né? A culpa é do outro, né? A culpa é da mãe, a culpa é do governo, são as principais pessoas que a gente gosta de culpar. A culpa são das mulheres, né? Também é outro fator. São culturalmente recorrentes, né? Se culpar as mulheres na figura da mãe ou, né, das mulheres em geral e culpar governos, né, pelas situações que se vive, né? Então, mas não só essas culpas em geral se transferem, né? É porque foi o marido, porque foi o filho, é o outro, sempre responsabilizar o outro. E os espíritos nos dizem que não, que a gente tem que olhar para nós, tá? Olhar para dentro de nós e ver por que é que está acontecendo isso. Somos nós que geramos o exterior, a gente não pode esquecer isso. Então, o que é que nós estamos fazendo? Aonde é que está o gatilho que está gerando essa repetição? Tem algo que nós precisamos aprender. No momento em que nós aprendermos e que nós mudarmos isso, isso já não mais irá se repetir. Tá? Então, trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Tá? Então, também eu descarto que essas situações estão se repetindo por algo que é uma falha minha, né? Por algo que é meu e que eu posso mudar. Então, eu tenho que entender que é uma prova que eu estou sofrendo e que se for uma prova e eu estou com a consciência tranquila, tá? Né? Tá ok lidar com essa situação. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir à sorte ou ao destino, outros, né, também grandes responsáveis, outros terceiros que a gente adora responsabilizar, né, pelos insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. Então, é certo que para isso contribuem algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Então, basicamente, diante dessas situações que se repetem, e que a gente acha, eu sou perseguido, porque isso está sempre acontecendo, eu não consigo vencer isso, olha para dentro, vê o que é o gatilho disso, muda isso, não transfere responsabilidade, né? Que a gente não transfira, porque é culpa desse, daquele outro, até, né, também, como eu falei, né, a culpa é da mãe, é do governo, é culpa da má sorte, do destino, e também, né, os espíritas adoram dizer, isso é porque ele é obsidiado, então a culpa é do obsessor, é sempre do outro. E os espíritos dizem, não, para aí, primeiro olha para dentro, olha para ti, vê se não tem alguma coisa que tu podes mudar, que tu podes fazer, e vai à frente. Tá? Tem transferência de responsabilidade. Aí também tem aquelas outras pessoas que dizem, mas tudo dá errado para mim. Nasci sob uma má estrela. Tá? Não tive felicidade na hora do meu nascimento. Os astros são contra mim, né? E comigo tudo dá errado. Eu sou um azarado. O que é isso? Tá?
Assim, será uma fatalidade se ele quiserdes dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Então, primeiro caso, tudo dá errado para mim, ok? Isso pode ser uma prova. Como que eu vou vencer essa prova? Suportando essas decepções, desenvolvendo, e para que serve? Para desenvolver paciência e resignação, e não revolta e queixa. Tá? Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Então, aqui os espíritos já dizem assim, olha, tá, existe a situação que alguém pode escolher como uma prova, de fato, sofrer uma vida de decepções. Ok, ela vai exercitar paciência e resignação. Ponto. Mas isso não é a única situação que explica ouvir-se as pessoas dizerem que são uns azarões na vida. O outro caso é quando essas pessoas vivem em discordância com aquilo que são as suas que é a sua inteligência e a sua aptidão. Ou seja, né, eu tenho a inteligência e a aptidão para ser uma boa cozinheira. No entanto, eu acho que ser uma boa cozinheira não é um bom caminho. Tá? Não é uma boa profissão, não é uma coisa que vai ser valorizada. E eu tenho na minha cabeça algumas ideias distorcidas por orgulho, por egoísmo, que todos nós carregamos, e essas questões todas. E aí as pessoas me dizem, mas o quê? Mas tu vai passar a tua vida numa cozinha, num trabalho de pressão, numa coisa que as pessoas não valorizam muito, num trabalho que não sei o quê. Ah, por que tu não vai ser médica? Que vai ser muito melhor, tá? Muito mais valorizado. E aí as pessoas se empenham numa busca com a qual elas não têm a inteligência, né? A gente sabe que nós temos múltiplas inteligências, né? Nós não temos a inteligência necessária para aquilo ali, muito menos as aptidões. Então eu sou infeliz e, obviamente, eu não faço um bom trabalho sendo infeliz, porque não há dinheiro que recompense. Né? Vai chegar ao ponto que a pessoa vai se sentir meio que prostituída, né? Porque ela vai estar vendendo o seu tempo e a sua vida em troca de dinheiro. Né? Então isso tem uma grande semelhança. O que acontece? A pessoa dá errado. Ela não é, né, alguém que vai conseguir ser feliz daquela forma. E assim a gente pode colocar, né, para muitas outras situações. Então, grande probabilidade tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desvia da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se de sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Ou seja, no lugar em que é feliz. Isso é o local que lhe compete. Autoconhecimento, para eu saber me colocar diante da vida e buscar a minha realização. E o oposto, quando tem aquelas pessoas que dizem assim, aquele ali tem a boa estrela, aquele ali nasceu num dia, sei eu lá qual que as pessoas mais supersticiosas aí coloquem, seja o dia ideal para alguém que vai ter todo o sucesso na vida. Então, é assim, de ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde por esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Então vejam, é a mesma resposta da anterior. É o outro lado do vestido.
Tá? Então, a pessoa para quem tudo dá certo, provavelmente ela consegue se colocar diante da vida. Tá? Ela se encontra consigo mesma e encontra o seu espaço e a liberdade de ser ela mesma e viver e se realizar dessa forma. Mas, né, também vai ser um gênero de prova, a gente já falou sobre isso, né? A maneira como ela vai lidar com esse sucesso, se ela vai, né, incentivar ainda mais o seu orgulho ou não. E essa questão, né, que eu referi da boa estrela, né, isso é uma antiga superstição que prendia aos astros, né, tudo, as estrelas, os destinos dos homens. Então, já falamos sobre isso também quando se falou sobre a questão dos cometas, né? Era uma alegoria que se faz ainda para dizer, né, boa estrela, né? Tá, tem sorte, né? Então, uma alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra, dizem os espíritos. E a hora da morte? Ela está dentro das questões da pré-determinação? Dizem os espíritos que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podereis furtar-vos. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomamos para evitá-la? Isso é uma pergunta, desculpem que não está ali a interrogação. E os espíritos respondem, não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes que a morte vos aconteça, a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, muito bem, tá? No momento da hora da morte é fatal. Ela vai chegar, é isso que quer dizer. Tá? Nós nascemos, nos desenvolvemos e morreremos. Desde o momento em que existe vida orgânica, existe morte. Tanto que pode ocorrer a morte até mesmo antes do nascimento do corpo, né? Pode ocorrer a morte de um feto. Então, existe vida, existe morte. É a dualidade desse mundo material. No entanto, né, nem sempre a gente poderá dizer assim, morreu, era a hora. Essa frase batida que muitas vezes a gente fala, né? Era a hora dele, né? Era a hora dela, então tá bem. No entanto, se a gente pensasse assim, bom, mas se eu pensar assim, então eu não vou tratar nenhuma doença, eu não vou me prevenir de nenhum acidente, tá? Porque eu só vou morrer quando a coisa acontecer. Então, por exemplo, agora nós estamos vivendo essa pandemia, então eu vou me jogar no mundo, porque se não for a minha hora, eu não vou morrer. Isso não é verdade. Isso está nessa segunda questão, que diz que nós devemos tomar todas as precauções para evitar a morte, a fim de que ela não chegue antes. Tá? Por quê? Porque existem as leis determinadas da matéria, que se eu, tá, me expor a um perigo, vai ser fatal que aquela lei da matéria se cumpra. Quer dizer, se eu me jogar diante de um carro e ele me atropelar, tá, e o meu cérebro virar mingau, eu morri. Não tenho mais como retornar a esse corpo. Isso é determinante para a vida física. Tá? Se ele não estiver funcional, ele não tem vida. E isso não quer dizer que aquele era o meu momento. Porque se eu fui, tá? Não tomei precauções, eu fui uma pessoa temerária, né? Eu não tomei nenhum cuidado. Eu fui nessa conversa de que se não é para mim, se não é o meu momento, não vai acontecer. Isso não é verdade. Porque pode acontecer sim, porque existem as leis que são pré-determinantes da matéria, né, que eu já conheço e que eu preciso então saber lidar. Agora, se aí eu tenho uma doença, né, digamos lá, pegando o exemplo do cérebro que me ocorreu, eu desenvolvo um tumor no cérebro. Esse tumor vai seguir o seu caminho e aí é fatal. E aí é o meu momento. E acabou. Tá? Se eu não tiver feito nada também que dê origem a esse tumor, tá? Como alguns dos vícios que a gente falou antes. Porque senão eu posso estar incorrendo em antecipar a hora da minha morte por não obedecer às leis que predeterminam
o funcionamento da matéria. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Ou seja, com que fim acontece de muitas vezes nós termos a nossa vida ameaçada por alguma maneira, né? E que passa, não deixa, não vai ser, né? não vai ser a nossa morte. Mas eu fico na berlinda. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes a fim de desviares do mal e te tornares melhor. Então, todas essas situações em que eu vou estar exposta, né, ou vou estar numa condição em que a minha vida corre perigo, tá? Então, uma doença grave, um acidente, uma situação dessas em que eu, né, estou exposta a um perigo de morte, ela tem a função de ser um aviso e é um alerta, tá? É um alerta da vida para que eu busque melhorar, tá? Para que eu busque me conhecer, me tornar mais consciente, tá? Enfim, que eu busque crescer, tá? E muitas vezes nós mesmos pedimos, né, que se nós nos desviássemos, alguma coisa acontecesse para que a gente retomasse o nosso curso. Então vejam, né, lá, assim, ó, por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Tá? Então, quando a gente viver essas situações em que a nossa vida esteve em perigo, vamos analisar o que foi a causa, tá? E buscar conhecer isso e procurar tornarmos melhor, tá? Então, Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então, toda a vida, ela anda à nossa volta no sentido de chamar a gente ao autoconhecimento, tá? E de chamar ao progresso, à evolução de dentro para fora. E o pressentimento da hora da morte? Tá? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortaleçam a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, está bem claro aqui, né, as situações em que esse pressentimento acontece, por quê? Estão elencadas as causas, ou é um alerta do nosso espírito protetor, ou é uma intuição daquela programação reencarnatória que nós fizemos, né, que é um momento, né, que a gente, uma missão, talvez muitas situações em que a gente tem às vezes uma expiação ou uma prova, que é o próprio momento da morte e as consequências no mundo espiritual que se constituem nessa prova, né? Não é a morte do ponto de vista espiritual e na condição, né? Ela é só um fenômeno de passagem, então ela por si mesma ela pode ser uma prova ou uma expiação, porque a vida do espírito prossegue, né? E aquele fenômeno não encerra nada senão a vida material. E nesse aspecto, as consequências dessa morte, ela no mundo espiritual pode se desdobrar. Tá? Então, pode ser também uma missão que ele tem que cumprir. Né? Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. Tá? Então, esse pressentimento já demonstra uma espiritualidade. Né? E esses pequenos acidentes, né, que fazem parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, esses são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Então, fica aqui já um alerta dos espíritos, né, que
o sofrimento não agrada a espiritualidade. O sofrimento, ele é significado sinônimo da nossa teimosia, da nossa resistência à mudança, da nossa permanência em conceitos equivocados. E aqui, né, como eles dizem, alguns essas coisas menores que podem ser, né, um alerta pode servir. Muitas vezes os espíritos nos direcionam o pensamento, evitando, né, alguns desses acidentes que são menores. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. São as leis da matéria, nascer e morrer. Os espíritos podem evitá-los, essas coisinhas menores, esses acidentes do nosso dia a dia, né? Essas coisas que a gente muitas vezes é mais estabanado do que acidente. Mas que tu vistes e pressentistes quando no estado de espírito fizestes a tua escolha. Não creiais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imaginas que queimas o dedo. Isso não é mais senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, isso aqui o que quer nos dizer? Que essas coisinhas menores do nosso dia a dia, da nossa vida, elas estão todas no campo da nossa liberdade. E se nós formos justos, vamos dizer que 80% da nossa vida são essas coisinhas menores. Vamos pensar, 80% dos nossos dias estou usando assim, a mim como parâmetro. A nossa vida é feita da nossa atividade cotidiana, e os nossos dias não apresentam assim maiores questionamentos, maiores pontos, maiores provas, conflitos, dificuldades. Elas são o cotidiano, uma repetição em geral. E nós temos nisso total liberdade. Não estão aí previstas. A gente prevê aqueles fatos, aquelas provas, e mesmo diante delas, como já falamos, somos livres para dizer sim ou não. Mas aquelas provas que são mais determinantes na nossa vida, Então vejam o tamanho da nossa liberdade, Ela é muito maior, e a gente tem muito menos coisas programadas do que aquilo que a gente pensou ou pensa no dia a dia. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Quer dizer, aquilo que não deveria acontecer eu posso fazer acontecer, e o que deveria acontecer eu posso não fazer? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem que lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, principalmente evitando o mal, eu tenho a maior liberdade. Então vamos lá, chegando ao final desse tópico, determinismo e liberdade. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas, dizem os espíritos: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade, porque são leis naturais, São leis que regem esses fenômenos, como o nascer, o morrer, como o ciclo de vida de algumas vírus, bactérias, doenças, enfim. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, não há fatalidade. Então eu não estou condenada a roubar, eu não estou condenada à prostituição, eu não estou condenada
à corrupção, eu não estou condenada ao assassinato, eu não estou condenada à mentira, eu não estou condenada à vaidade, eu não estou condenada ao egoísmo. Nessas áreas eu tenho plena liberdade. Eu não estou condenada a odiar alguém, tá? Nesse aspecto eu sou totalmente livre. Nos aspectos materiais, como a gente vem insistindo nessa exposição, aí sim há um determinismo, e aí também eu preciso entender, né? Não adianta eu me revoltar diante de uma situação que ela vai ter um desfecho, que é determinado. Né? Então muitas vezes a gente fica até diante de um doente terminal, a gente sabe que a morte não tem escapatória, e a gente fica dando desculpas, né? Não, mas isso tu vai encontrar um caminho, tu vai ter a cura, e melhor às vezes seria a gente ficar calado, né? E ouvir a pessoa, e refletir, né? Pensar sobre a situação, entender, né? Do que dar falsas esperanças de uma coisa que não vai acontecer. Então, com relação aos costumes sociais, né, de novo, se existe fatalidade, vejam que isso foi questionado lá quando falamos sobre a liberdade, né? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre arbítrio, pois que se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-lo ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhe levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então está repetindo aqui, né, que isso não tem nada de fatalidade. Costumes sociais são deliberação nossa, somos nós que escolhemos obedecê-los ou não, transformá-los é nossa missão, é nossa tarefa, não tem nada a ver, né? Nem com fatalidade, nem com os espíritos, nem porque tem que ser assim, não, isso é nosso, está no nosso livre-arbítrio, não está bom, muda. Tá? Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Então, ele está questionando aquela fatalidade. Escolhi uma prova em que eu vou vir com uma deficiência física. Isto é resultante do meu livre-arbítrio também? Sim. Então, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilâmines que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes neste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Então, no nosso nível evolutivo, ainda é normal que a gente escolha essas situações que a gente olha e parece tão dolorosa, mas que são as que nós necessitamos. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Então, a fatalidade ocorre aqui porque eu marquei na vida material essa escolha. E o conhecimento do futuro? O nosso último item desse vídeo, que já está longo, mas essa lei é longa mesmo. Será que nos adianta? Qual será a regra? Então, qual é a regra geral? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, olha só. A regra geral é que eu não sei o dia de amanhã. Na verdade, eu não sei nem o que vai acontecer na minha hora seguinte, porque isso me torna mais livre. Essa é a justificativa. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com a liberdade que o faz,
porque eu dominaria a ideia de que se uma coisa tende a acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até aquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então, não saber o que vai acontecer na hora seguinte me torna mais livre. Isso corresponde à lei de liberdade, né? É por isso que eu não sei o futuro. Por que às vezes sabemos, né? Por que às vezes acontece aquela premonição, aquele sonho e aquilo depois se realiza? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se não fosse feita a revelação. Não rara também uma prova. Muito bem, então, olha, a regra geral, não se conhece o futuro. A exceção, eventualmente se tem uma premonição, um pressentimento, né, um aviso sobre algo que vai acontecer no futuro. Isto costuma nos perturbar bastante quando acontece. Por quê? A gente sempre pensa que deveríamos evitar aquilo que foi alertado, que foi pressentido, e geralmente isto é com relação a episódios que envolvam outras pessoas. Tá? Por exemplo, a gente muitas vezes pressente uma situação de um acidente ou até mesmo de uma morte, de uma doença em alguém. Por quê? Tá? Pelo motivo que está aqui, para facilitar a execução dessa coisa. Então, eu não sou avisada para mudar o fato, né? Para fazer com que ele não aconteça. Eu sou avisada para facilitar, ou seja, para que quando aquilo aconteça, eu possa agir de uma melhor maneira diante daquele fato. Tá? Então, se eu iria me desesperar, eu vou agir de uma outra forma, eu vou agir de uma maneira mais controlada, mais comedida. Tá? É nesse sentido, então, esse aviso é sempre para nós e não para os outros. Tá? E isso é uma prova. Tá? Por quê? Porque ela poderá sugerir pensamentos que serão mais ou menos bons. Né? A perspectiva de saber alguma coisa, né? Como que eu vou reagir diante disso? Tá? E até aqui os espíritos dão um exemplo da questão, né, de uma morte e de uma consequente herança. Então, se eu sei que no meu futuro existe isso, que sentimento me domina nesse trajeto até lá? Né? Eu vou desejar que isso aconteça o quanto antes, porque eu estou cobiçando e eu já estou planejando o que eu vou fazer com aquelas coisas que pertencem no momento ao outro. Né? Então, é a cobiça que está me dirigindo. Ou então eu vou ter bons sentimentos e vou pensar em que isso seja o mais distante possível e que depois, quando as coisas acontecerem, eu vou ver, ou vou pensar o que eu vou fazer, vou ter pensamentos generosos com essa pessoa. Então, vejam que é o fato exterior servindo de espelho para refletir o meu interior. Como eu estou intimamente reagindo a esse fato. Tá? Então, se a predição não se cumpre, também aí existe uma outra prova, que é a maneira como eu vou lidar com essa decepção ou com essa frustração, porque há muitas pessoas também que gostam de ser oráculos, né? E se sentem mais importantes em razão disso. E aí, quando alguma dessas coisas não acontece, como é que tu fica? Tá? Então, aí é uma outra prova. Porque pois que Deus tudo sabe, não ignora se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Então aqui a resposta, né? Eu vou ir direto ao que eu marquei, tá? Então, as provas que nós vivemos no mundo, elas não se destinam para Deus, elas se destinam para nós. Elas servem para o nosso autoconhecimento,
elas servem para a nossa evolução, para a nossa melhora. E nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações, tá? E pela forma como nós lidamos com elas, por isso somos livres. Então, essas provas não é Deus, não é para Deus, não, Deus está me testando. Não, sou eu mesma que estou me testando. Sou eu mesma que estou aferindo em que ponto está a minha evolução, como é que eu estou lidando com as coisas. Tá? Deus está só olhando. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Né? Então eu estou testando a mim mesmo. Não é Deus que me impôs, fui eu que escolhi. E eu escolhi por esse motivo, porque eu quero saber como eu estou. Tá? É o nosso caminho de autoconhecimento, não tem nada a ver, né, com a questão de Deus, não é castigo. E vejam o que está colocado aqui, né? Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então Deus não pune, Deus não castiga, Deus simplesmente oportuniza. E aí nos diz Kardec, né, que quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, as forças ficariam paralisadas. Daí, o não ser-lhe mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites de que terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. E aqui estão então as referências, né, consultadas, espero que vocês possam dar uma boa lida. Vou dar também os créditos, que alguns dos conceitos, né, foram usados também do Dicionário de Filosofia de José Ferrater Moura, publicado pela editora Martins Fontes, no verbete Liberdade. E fica aí então, né, para que vocês possam fazer uma leitura mais detalhada, mais ampliada. Peço também, né, que leiam na sequência, no Livro dos Espíritos, o ensaio teórico sobre o móvel das atitudes das ações humanas, né, em que Kardec faz mais uma abordagem sobre a questão da liberdade, do livre-arbítrio, do determinismo, que nós aqui, né, no canal não faremos vídeos sobre, tá, esse tema, porque já incluímos muitas dessas reflexões na nossa abordagem. Mas peço que leiam, né, fica a dica, e aguardo então vocês para o nosso próximo vídeo, que será, né, a última das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade. Até lá, se cuidem, fiquem bem.